Bom dia, pessoal. Vamos dar então prosseguimento à disciplina. Hoje a gente vai falar sobre expansão da camada de valência e estrutura de Lewis. O que seria essa expansão da camada de valência? É uma condição tal e que a gente consegue discutir por que em alguns casos as estruturas de Lewis, alguns átomos nas estruturas de Lewis, não atingem ou superam, na verdade, a regra do octeto, ou seja, eles são capazes de comportar aí mais do que 8 elétrons. Então, imagino que até o momento vocês tenham feito aí algumas estruturas de Lewis para algumas moléculas que foram relativamente simples. A gente vai complicar um pouquinho mais agora e para tentar obter as estruturas de Lewis, a gente vai ter que utilizar esse recurso que é a expansão da camada de valência e posteriormente ao cálculo da carga formal para decidir então quem é a estrutura mais estável, ok? Vamos começar então por um exemplo mais simples, que é o íon sulfato. O íon sulfato então é um átomo de enxofre com 4 oxigênios e com 2 elétrons a mais aí. Primeira coisa que você faz, a distribuição de Pauling. Então vamos fazer aí para o enxofre, basicamente é o neônio, distribuição do neônio, mais o 3s2, 3p4. Nesse caso, o que a gente tem? 6 elétrons na camada de valência, certo? 6 elétrons aqui na camada de valência, vezes um átomo, que eu só tenho um átomo de enxofre, então eu teria aqui no caso 6 elétrons por enxofre. Oxigênio, você vai fazer a distribuição também, vai ser o do hélio, 2s2, 2p4. Isso aqui vai ser igual a 6 elétrons novamente na camada de valência, vezes o número de átomos do oxigênio, que são 4. 6 vezes 4 é 24, então no caso você teria 30 elétrons. E lembrando que você tem que considerar 2 elétrons a mais aqui, porque você tem um ânion, certo? Então seria mais 2 elétrons. Então no caso você teria 32 elétrons total da molécula. Vamos fazer um sumário. 32 elétrons é basicamente 16 pares de elétrons. Eu faço isso para simplificar na hora de você colocar os pares de elétrons. Às vezes é mais fácil quando você tem muitos elétrons, né, para colocar os elétrons ali na molécula. Outro ponto que a gente analisa é a eletronegatividade. Lembra, o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Se o oxigênio é mais eletronegativo de enxofre, o átomo central vai ser quem? Esse aqui, o enxofre. E os periféricos das pontas, vai ser o oxigênio. Então, como é que ficaria essa estrutura de Lewis? Bom, coloca lá o átomo central, faz as ligações com o oxigênio. Tem uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. Aqui você usou 1, 2, 3, 4 pares de elétrons. Se você tinha 16, sobrou então 12. Então você vai ter que distribuir 12 pares de elétrons, começando pelos átomos mais eletronegativos. Como os átomos de oxigênio são iguais, então você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares. Agora o que a gente pode fazer é checar se os átomos estão com octetos completos. Vamos ver esse aqui. Tem 2, 4, 6, 8. Esse está ok. Os outros oxigênios têm que ser iguais. Então tem 2, 4, 6, 8. Então todos os oxigênios aí estão com octetos completos. Vamos ver o átomo de enxofre. Tem 2, 4, 6, 8. Também tem 8 elétrons aí. Então, teoricamente, era para essa estrutura ser a estrutura mais estável, certo? Só esquecendo aqui, né? O ânion. O colchete, em vez de você colocar ele cobrindo toda a molécula, você pode fazer assim, pessoal. É uma notação mais simples. Essa aqui, então, é uma estrutura. No caso, eu vou dizer para você que é uma possível estrutura da molécula de sulfato, do íon sulfato. Por quê? Eu vou chamar ela de estrutura 1. Por que é uma possível? Porque ela não é a mais estável, e aí eu vou te mostrar por quê.
Veja que os átomos, pessoal, por exemplo, o átomo de enxofre, embora a gente tenha obtido octeto nesse caso, ele é um átomo que está no período 3 da tabela periódica. Então, ele está no período 3. E a gente sabe que para períodos maiores ou igual a 3, o átomo, no caso o enxofre, eles podem sofrer uma expansão na camada de valência. O que é essa expansão na camada de valência? Vamos pensar nos níveis energéticos lá. Você tem um S, depois você tem o 2S, aí o 2P já vem mais pertinho aqui, né? Depois você tem o 3S, 3P que está bem mais perto e assim vai. Quando você tem, então aqui está o 2S, 2P, 3S, 3P. Quando você está com a camada de valência localizada aqui nessa condição, onde níveis de energia são próximos, ou seja, a diferença entre esses níveis de energia dos orbitais são bem pequenas. Nesse caso, o que você pode ter? Você pode ter um elétron, vou fazer um zoom aqui, ok? Você pode estar um elétron que está aqui, por exemplo, ele pode subir num orbital que está numa energia relativamente maior e você disponibilizar aqui regiões para que o elétron consiga receber, o átomo consiga receber mais elétrons, né? Então, quando você tem elementos em que a camada de valência está bem nessa confusão aqui de níveis de energia, eles estão muito próximos, você pode ter essas transições. Isso aqui é uma possível explicação, ok, pessoal, para esse tipo de modelo de estrutura, de tal forma que você consegue fazer com que o átomo de enxofre consiga receber aí mais do que 8 elétrons na camada de valência. E isso acontece para condições em que os átomos estão para períodos maiores ou igual a 3. Bom, se isso é verdade, significa que a gente pode fazer mais uma ligação com esse átomo de enxofre que não vai alterar a estrutura dele. Então, como é que ficaria nesse caso? Eu vou repetir, então, essa estrutura. Opa, deixa eu pegar aqui o azul. Então, ficaria esse cara aqui, esse outro oxigênio aqui, esse outro oxigênio aqui, esse outro oxigênio aqui. A gente coloca os pares de elétrons restantes, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Beleza. Essa aqui é a estrutura que a gente obteve no slide anterior. O ponto é que o átomo, então, o enxofre pode expandir a camada de valência. Significa que ele pode receber, então, mais uma ligação. Eu vou fazer a ligação utilizando esses dois pares de elétrons livres aqui no oxigênio. Então, eu vou apagar esse cara, vou apagar ele, ok? E vou utilizar, então, esse par de elétrons para fazer a ligação. Agora, vamos contar o número de elétrons aqui. Os oxigênios inferiores, esse, a gente já viu que segue o octeto. Vamos ver aqui esse oxigênio aqui. Tem 2, 4, 6, 8. Tá ok? E vamos ver o enxofre agora. O enxofre tem 2, 4, 6, 8, 10. Bom, agora o enxofre, desculpa, recebeu mais 2 elétrons aí na camada de valência e está recebendo, passou a regra do octeto, certo? Não está recebendo mais 8, está recebendo 10. E é aceitável, pelo fato do enxofre estar no período maior ou igual a 3, no período 3, né? E a gente sabe para período maior ou igual a 3, a gente sabe que os átomos aí podem então expandir a camada de valência. Veja que a dupla está nesse oxigênio aqui, né? E a gente sabe que os elétrons não são localizados, são delocalizados. Então, para isso, nós devemos escrever todas as estruturas, os híbridos de ressonância. Então, agora, essa dupla pode estar aqui, por exemplo, certo? Em vez de lá.
Então não pode esquecer de escrever todos os elétrons. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. E a mesma coisa, pessoal, essa dupla ela pode estar aqui ou pode estar aqui. Então a gente vai escrever esses híbridos de ressonância também. Então aqui vai ser outro enxofre. Agora eu vou fazer com a dupla aqui embaixo. Ok. Então aqui tem 2, 4, 6. Aqui tem 2, 4, 6. Aqui tem 2, 4. E aqui tem 2, 4, 6. E finalmente, uma condição de que a dupla está desse lado esquerdo. Então a gente vai ter um aqui, outro aqui e outro aqui. Então os que estão com uma ligação simples tem 2, 4, 6 elétrons livres. 2, 4, 6, 2, 4, 6. E para quem tem dupla vai ter 4 elétrons livres ou 2 pares de elétrons livres. E aqui a gente também tem então esse processo de ressonância. Não pode esquecer de colocar os elétrons excedentes, os íons. E aqui então a gente consegue escrever todas as estruturas possíveis, os híbridos de ressonância dessa estrutura de Lewis. Essa estrutura de Lewis eu vou chamar de estrutura número 2, ok? Então vamos circular aqui, só para você saber que então a estrutura de Lewis é tudo isso aqui. Estrutura de Lewis, número 2. Então tem a estrutura número 1, agora a gente tem a estrutura número 2. Falar, professor, mas o enxofre ele pode aí expandir de novo, receber mais elétrons? Pode. Como é que a gente desenha agora? Então ficaria o enxofre, ele tinha uma dupla aqui, né? Certo? Oxigênio, 2 pares de elétrons livres. Tem uma simples aqui, uma simples aqui e uma simples aqui. Então 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bom, agora eu posso utilizar, por exemplo, esse par de elétrons aqui e fazer uma dupla e colocar mais 2 elétrons aí com enxofre. Deixa eu apagar. E vamos fazer essa ligação. Agora, quantos elétrons tem o enxofre? Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. Olha, ele passou bem, né? De 8 foi para 12, ou seja, subiu mais 4 elétrons aí. De novo, pessoal, você precisa fazer todos os híbridos de ressonância. Aqui no caso são 6 híbridos de ressonância, vamos fazer todos eles aí. Sei que é um pouco trabalhoso, mas para fazer certo a gente tem que fazer eles. Então a dupla hora pode estar daquela forma ou pode estar assim. Assim. Pode estar com a dupla para cá. Pode estar com a dupla assim. Pode estar com a dupla assim. E pode estar com a dupla assim. Ok? Aqui no caso você tem que colocar todos aí, todos os elétrons livres, certo? Eu não vou fazer em tudo aqui, pessoal, que é um pouco trabalhoso. Então, para a gente ganhar tempo na discussão, eu deixo aí para vocês colocarem. Mas só enfatizando que a estrutura de Lewis tem que ter esses elétrons aí, ok? Então, eu vou colocar só mais nessa estrutura.
2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Mas tanto nessa, quanto nessa, quanto nessa, você vai fazer isso que eu acabei de fazer, para fazer a forma correta, ok? Então, esse caso aqui é o caso de uma terceira estrutura, onde que a gente fez mais uma vez uma expansão na camada de valência aí do enxofre, ok? Então, essa aqui é a nossa estrutura 3. Aí você pode falar, professor, a gente pode fazer novamente uma expansão, colocar mais elétrons aí na camada de valência do enxofre? Poder pode, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque existe um momento que a gente tem que parar de fazer isso, certo? Não adianta você ir colocando elétron de forma desenfreada. Existe um parâmetro que a gente usa para saber até que ponto a gente pode fazer essa adição, né, de elétrons aí na camada de valência do enxofre. Esse parâmetro que a gente usa chama-se carga formal, que é CF. E você vai calcular uma formulinha utilizando os elétrons. Os elétrons de valência do átomo livre, que eu vou chamar de V, menos os elétrons como par isolados, não ligantes, que eu vou chamar de L, mais os elétrons compartilhados, que vai ser S dividido por 2. Então, para a gente saber se a gente vai continuar com a expansão ou se a gente vai parar naquela determinada estrutura, a gente vai usar a carga formal como parâmetro. A carga formal, ela vai te mostrar qual estrutura é a mais estável. E como é que eu sei que esse parâmetro vai me dar a estrutura mais estável? A carga, então, como critério de seleção, a gente vai adotar que a carga formal que estiver mais próxima de zero, ok, será que possui maior probabilidade de existência real, ou seja, mais estável. Então, a carga formal, se você pegar a carga formal e quando você tiver essa carga formal com zeros, essa aqui é um bom indicativo, ok, que a estrutura é a mais estável possível. Então, a gente vai procurar cargas formais que tenham valores nulos. Se a gente quiser checar, eu vou mostrar aqui depois, a gente pode somar as cargas formais de todos os átomos e ver que se tiver uma carga líquida resultante, essa carga líquida tem que ser igual à carga do ânion ou à carga do cátion. Por exemplo, do sulfato, se você somar todas as cargas formais dos átomos, tem que sobrar menos 2 ali. Vamos fazer aqui um exemplo aí do sulfato. Voltando aqui, então a gente tem o enxofre, essa aqui é a estrutura 1, certo? Fazer as 4 ligações, depois distribuir os pares de elétrons livres. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Isso aqui é um ânion. Perfeito. Bom, o que a gente vai fazer agora é calcular a carga formal. Vamos começar calculando a carga formal do oxigênio. Vamos pegar esse oxigênio aqui, ó. Então a carga formal vai ser o quê? Vai ser número de elétrons de valência, que é esse V, do oxigênio é 6, lembra? Menos, agora, número de elétrons com pares isolados ou não ligantes. Desse átomo a gente tem 2, 4, 6 elétrons não ligantes, mais número de elétrons compartilhados, você tem um aqui, outro aqui, 2 elétrons compartilhados, então seria 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 mais 1 dá 7. Então fica 6 menos 7, isso aqui é igual a menos 1. Ou seja, a carga formal desse átomo aqui de oxigênio, esse daqui é um delta, pessoal, uma letra grega, tá? Que representa essa carga formal, vai ser menos 1. Bom, esse átomo aqui tem o mesmo número de elétrons livres, mesmo número de elétrons na camada de valência e o mesmo número de elétrons compartilhados que os outros 3 restantes. Então, necessariamente, a carga aqui tem que ser menos 1, aqui menos 1
e aqui menos 1. Vamos calcular agora então a carga formal do enxofre, que é o que faltou aí. Carga formal vai ser número de elétrons de valência do enxofre, 6, menos número de elétrons aí ligantes, ou desculpa, isolados, não ligantes. Quantos isolados tem aqui? Nenhum, né? Então é 0. Mas agora sim, os elétrons ligantes são compartilhados. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons ligantes dividido por 2, que vem da fórmula. Então, esse aqui é 4, certo? Então, fica 6 menos 4. Isso aqui vai ser igual ao quê? Mais 2. Então, a carga formal do enxofre, que a gente pode escrever aqui como mais 2. Perfeito. Tem alguma carga formal indo para zero? Não. Então, isso é um bom indicativo de que talvez essa estrutura não seja mais estável. Vamos fazer aquela continha que eu te falei para checar a carga do ânion ou do íon. Então, você teria menos 1, né, multiplicado por 4 vezes, porque eu tenho 4 oxigênios com carga formal menos 1. Mais a carga formal de um enxofre, que é mais 2. Isso aqui é menos 4, mais 2, que é igual a menos 2, que é a carga líquida restante, que é exatamente essa do ânion. Então, um bom indicativo para você ver se você está calculando a carga formal é fazer esse cálculo aqui e checar se está dando certo aqui a carga líquida restante. Perfeito? Vamos fazer agora das outras duas estruturas. Então, a gente agora tem a estrutura... Nesse caso, pessoal, você pode usar qualquer híbrido de ressonância para fazer o cálculo, tá? Então, vou usar esse com a dupla aqui para cima. Oxigênio vem 4. Esse aqui tem 6. Esse aqui tem 6. E esse aqui tem 6 também. Bom, não esquecendo do íon, que é um ânion aqui. Então, a gente pode calcular novamente aí a carga formal do oxigênio. Carga formal do oxigênio, vamos lá. Esse cara aqui a gente já calculou, vai ser menos 1. Esse aqui vai ser menos 1. E esse aqui vai ser menos 1. E desse cara aqui, vamos lá, carga formal vai ser número de elétrons de valência, 6, menos número de elétrons isolados. Você tem 1, 2, 3, 4. 4. Mas agora os elétrons compartilhados, você tem 1, 2, 3, 4 elétrons compartilhados, dividido por 2. Isso aqui vai dar 4 por 2 é 2, 4 mais 2 é 6. Então fica 6 menos 6 é igual a 0. Então a carga formal desse átomo de oxigênio é 0, o que é bom, porque a gente está buscando uma carga formal 0, né? Então, quanto mais carga formais próximas de 0, melhor, porque isso indica que a estrutura é estável. Certo, vamos fazer agora do enxofre. Carga formal desse enxofre aqui. Carga formal vai ser o quê? Vai ser 6 elétrons de valência, menos elétrons livres ele tem? Não, então vai ser 0. Mais elétrons compartilhados, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ser 10 dividido por 2. Isso aqui é 5. E aqui é 6 menos 5. Isso aqui vai ser então mais 1. Então agora a carga formal do enxofre foi para mais 1. A gente pode novamente fazer o cálculo aí para ver se o ânion está... Se o cálculo aí com o ânion vai dar menos 2, então a gente pode fazer, vai dar 3 vezes menos 1. Aqui não apareceu menos, deixa eu colocar nesse oxigênio aqui. Menos 1. Mais uma carga formal do oxigênio que fez a dupla 0. Mais 1 que é do enxofre. Isso aqui vai ser o quê? Menos 3.
mais 1 vai dar menos 2. Então está batendo com a carga do íon, então está ok. Bom, vamos comparar com a outra estrutura que a gente fez e ver o que acontece aqui. Então vamos lá. Vamos pegar o enxofre e fazer aí agora duas ligações duplas. Uma aqui embaixo. Ok? Então aqui vai ter 2, 4, 6 e aqui vai ter 2, 4, 6. Aqui a gente vai ter 2, 4, 2, 4. Bom, a gente já calculou novamente para o oxigênio de uma ligação, vai ser menos 1 e aqui vai ser menos 1. Para esses dois oxigênios a gente calculou também, vai ser 0 e aqui vai ser 0. Se você somar todas as cargas formais, vai dar menos 2 novamente, né? Menos 1 desse cara e menos 1 desse cara, que dá a carga do íon. Vamos ver o que acontece com a carga formal do enxofre aqui. A carga formal do enxofre vai ser o quê? 6 menos 0, né, que não tem nenhum, mais agora os elétrons compartilhados, que foi a única coisa que mudou. Você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons compartilhados, dividindo por 2. Isso aqui é 6. 6 menos 6 dá 0. Agora nosso enxofre tem uma carga formal 0. Deveria dar, né, pessoal? Porque a gente já viu que somando esse mais esse, teria que dar menos 2. Então aqui necessariamente tinha que ser 0. Então, bom, você viu então que colocando duplas aí no oxigênio, você está aumentando o número de cargas formais para 0, que é o indicativo de que a estrutura estável é a mais estável. A gente parou nessa estrutura e a gente falou que essa é a mais estável. Mas você pode se perguntar, bom, eu poderia fazer mais uma dupla aqui e colocar mais uma carga formal igual a 0. Vamos ver o que acontece quando você faz isso. Então eu vou escrever uma estrutura. Então esse aqui foi o caso. Esse foi o caso 2. Esse aqui é o caso 3, que eu falei para você que a estrutura é mais estável. E o caso anterior foi a estrutura 1, ok? Vamos fazer agora um caso hipotético a 4, que eu não fiz. Mas seria o caso em que você teria mais uma dupla ligação. A gente vai pegar um híbrido de ressonância. Então teria S formando uma dupla aqui, por exemplo, e uma dupla aqui, ok? E agora é uma simples aqui, 2, 4, 6, aqui vai ter só 4 elétrons, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Muito bem, vamos ver as cargas dos átomos, começando pelo oxigênio, a gente teria delta igual a 0 aqui, delta igual a 0 aqui, delta igual a 0 aqui. E aqui seria um delta igual a menos 1. Se você fizer a carga formal, já dá para saber de cara, né, que é a carga formal do enxofre, se você considerar esse cara aqui. Mas se você fizer a carga formal, vamos fazer o cálculo do enxofre aqui, vai ser o que? 6, que é os elétrons de valência, menos elétrons livres, 0, mais os números de elétrons agora estão compartilhados, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sobre 2, então isso aqui vai ser o que? 7. Então vai ser 6 menos 7 igual a menos 1. Então necessariamente tem que ser delta igual a menos 1. E é o que é esperado, porque a soma desse cara aqui mais esse cara aqui tem que ser menos 2. Bom, aqui surge um problema, pessoal, quando você coloca então mais uma dupla aí na sua molécula. Veja que agora a gente teria então 3 cargas formais 0, que é a mesma coisa que aqui, né? 1, 2, 3. Mas agora, como é que você decide quem é mais estável? Bom, a estrutura 4 ela tem um problema. Qual que é o problema? O problema, pessoal, é que você tem uma carga negativa aqui no enxofre. Só que você sabe que o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então você não pode ter uma carga negativa sobre o enxofre.
Na verdade, essa carga negativa ela teria que vir para o oxigênio, certo? Então, você observar uma carga negativa no enxofre não convém. Então, por quê? Porque o átomo de oxigênio que está fazendo a ligação com o enxofre, ele é mais eletronegativo. É uma situação pouco provável de acontecer. Então, a estrutura mais estável, ela não vai ser nessa onde que a gente vai ter 3 ligações duplas, mas sim com 2 ligações duplas, que foi a que a gente fez aqui, a estrutura 3. Então, professor, quando é que eu sei que eu devo parar de fazer a expansão da camada de valência aí no átomo central? Fácil, usando a carga formal como parâmetro. Então, você vai utilizar a carga formal para cada estrutura que você estiver analisando e você vai saber aí onde parar. Ok? Bom, por que é importante você ter essa ideia aí de estrutura de Lewis? Eu vou discutir isso mais para frente. Por exemplo, você pode ter então vamos fazer aqui, né? Esse átomo de enxofre fazendo agora 2 ligações com os oxigênios, 2 duplas, uma simples aqui e mais uma simples aqui. Bom, com a estrutura de Lewis, a gente pode agora tentar determinar a estrutura molecular dessa molécula, ok? Então a estrutura de Lewis ela precede a análise da estrutura molecular, porque a gente precisa ter uma ideia aí de pares livres sobrando nos átomos centrais, das ligações sendo feitas. Nesse caso, pessoal, a gente vai considerar aqui que os elétrons, novamente, eles não vão estar localizados, eles vão estar delocalizados. Então, você não pode falar necessariamente que essa dupla está aqui e essa dupla está aqui. Elas podem estar aqui ou aqui e podem assumir diversos tipos de híbridos de ressonância, certo? Nesses híbridos de ressonância, eles representam as possibilidades com que você pode distribuir esses elétrons em outras localidades. Então, a gente sabe que essas distribuições vão gerar ligações aí mais ou menos equivalentes entre esses átomos de oxigênio. Não vai ser nenhuma simples e nenhuma dupla, certo? Porém, existe aí uma repulsão eletrônica aí, certo? Entre essas ligações que estão sendo feitas entre os oxigênios, que eu estou desenhando aqui em vermelho. O fato de você ter repulsão, pessoal, necessariamente significa, lembra, que a gente aumenta a energia do sistema. A gente não quer isso. A gente quer minimizar essas repulsões. Para a gente minimizar isso aqui e ter uma menor energia possível, a gente vai ter que redistribuir, né, distribuir essas ligações aos átomos no espaço a fim de minimizar essa energia. No caso do sulfato, como você tem 4 átomos iguais, 4 ligações sendo feitas aqui, essa geometria, a melhor forma de você distribuir isso no espaço a fim de minimizar essas repulsões eletrônicas é você gerar uma estrutura que a gente vai chamar de tetraedro. O que é um tetraedro? Só voltando lá rapidamente. Você tem um ponto aqui e um ponto aqui. Vamos supor um ponto aqui e um ponto aqui. Então o tetraedro vai ser essa geometria. Opa. Vai ser essa geometria aqui. Que vocês já devem ter visto aí no passado. Né? Você tem 3 faces, 1, 2, 3, 4 faces iguais, aí, por isso que é um tetraedro. Então, como é que você representaria essa molécula aqui, né, de sulfato, do íon sulfato, como um tetraedro? Eu vou tentar me esforçar para fazer, mas na próxima aula eu vou trazer alguns programinhas aí que vai ajudar a gente a visualizar melhor essas moléculas. Então seria um enxofre aqui, certo? Formando uma dupla ligação aqui, uma dupla ligação aqui. Aqui eu vou fazer uma ligação. Deixa eu mudar um pouco aqui.
uma dupla ligação. Tentar fazer aqui uma ligação em projeção, que a gente faz assim. Aqui é uma ligação simples em projeção. E a outra ligação em projeção também, no espaço. Essa é mais difícil para fazer nessa luzinha. Mais ou menos assim. Ok? Então, onde estaria então esse tetraedro? Bom, você tem aqui essa base triangular aqui, certo? Que é essa mesma base aqui. E você consegue formar então essa aresta, usando essa aresta e essa aresta. E desse ponto a esse ponto, você tem esse ponto a esse ponto. O desenho não ficou lá aquela coisa, mas dá para visualizar pelo menos que essa molécula assume aí uma estrutura tetraédrica, né? Sendo que o enxofre estaria aqui mais ou menos posicionado aqui nesse centro do tetraedro. Ok? Então, o primeiro passo para a gente discutir a geometria molecular, que vai nos trazer várias propriedades físico-químicas aí da substância, é a gente fazer com precisão a estrutura de Lewis. Sabendo a estrutura de Lewis, a gente pode discutir então geometria molecular e discutir algumas propriedades físico-químicas. Então, é importante, pessoal, vocês saberem fazer então a estrutura de Lewis até de moléculas mais complicadas quando foge da regra do octeto. Então, você sabe que átomos aí com períodos maior ou igual a 13 podem expandir a camada de valência. Você pode fazer ligações adicionais aí então nesses átomos centrais. E a partir da carga formal você pode decidir qual é a estrutura mais estável. Baseado nisso, você consegue determinar a estrutura de Lewis e na próxima aula a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre estruturas moleculares. Ok, pessoal? Por hoje é só e muito obrigado.